E aí, galerinha, tudo beleza com vocês? Tudo só o show? Tudo só no pedido? Vamos fazer aqui um brevíssimo comentário a respeito dessa prova de física agora do vestibular da UES 2025.2, na sua primeira fase, para a gente ter uma noçãozinha de como é que foi a prova, mas de antemão já indico você aí, vai no Google, escreve FB, comenta, olha questão por questão comentada para você não ter nenhum tipo de problema ou dúvida, tá certo? Bom, de antemão, um comentário bem geral é que como vem acontecendo nessas últimas edições, provinha da UES no nível mais mediano, puxado até para o difícil, não é de fato uma prova fácil, não é uma prova que se você começou a estudar ontem, antes de ontem, há um mês, você vai conseguir ter algum tipo de facilidade nessa resolução. Você precisa de uma preparação séria, dedicada, exclusiva, como a gente vem fazendo aqui no Farias Brito, e a gente acredita fortemente que os nossos alunos e as nossas alunas conseguiram alcançar bons resultados devido a esse treinamento, né? Mas vamos lá. Uma primeira questão, falando ali de lançamentos oblíquos, né? Batida também no sentido de que vem sendo muito cobrado isso na UES, nós discutimos bastante isso em sala, as questões inclusive de lançamento não são muito fáceis, já começou com uma questão que a priori realmente também não é muito fácil, eles costumam começar com algumas questões um pouco mais fáceis, essa foi um pouquinho mais, talvez pelo formalismo, um pouquinho mais delicada, por mais que desse para resolver de várias maneiras diferentes, mas é uma questão que pelo menos no primeiro momento assustava um pouquinho, né? Logo em seguida uma questão de gases perfeitos, que na verdade a gente julga como sendo uma questão na verdade até bem fácil, praticamente exigindo que a pessoa apenas entendesse quais eram as condições e considerações que nós deveríamos fazer a respeito dos gases perfeitos para que nós pudéssemos considerá-los como perfeitos, né? Logo em seguida, como de praxe, uma questãozinha de análise dimensional, sendo que, na verdade, dava para ir resolvendo ela de uma maneira até bem interessante, você verificando que algumas dimensões não batiam nas alternativas, então era outra questão que também não exigia tanto assim da gente, né? Só que tanto a questão 41 quanto a próxima, que é a 42, cada uma trouxe um detalhe interessante, né? A 41, essa de análise, em algum momento ele fala em produto escalar. E na 42, em algum momento, ele fala de produto vetorial, pelo menos bota a fórmula, por mais que não tenha botado o símbolozinho do vetor em cima, ficou em negrito, simbolizando um vetor, né? Então, que não é tão comum a gente trabalhar com produto escalar, produto vetorial, né? Então é interessante trabalhar isso, por mais que isso inclusive esteja nas nossas apostilas também, mas não é algo tão comum de ser trabalhado, né? Inclusive, essa 42 questões semelhantes a essa já caíram na própria UES, só que sem trazer o produto vetorial. Portanto, você tinha que lembrar que o módulo do vetor força magnética dependia lá do seno do ângulo entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético, né? Talvez, se você não lembrasse disso e olhasse direto para a fórmula, talvez você se sentisse convidado ou convidada a pensar que esse seno não existiria e aí possivelmente você marcaria a alternativa errada, né? A questão 43, como praxe também, MHS, que a UES vem gostando de colocar tanto na primeira quanto na segunda fase. Dessa vez não foi uma questão tão maluca, tão difícil assim, né? Uma questão mais tranquila, mas querendo ou não, MHS sempre acaba assustando um pouquinho, mas não era uma questão muito complexa assim, né? A questão 44, interessante, que era uma questão de ótica geométrica, no caso envolvendo a equação dos fabricantes de lentes, né? Fazia tempo que não era cobrada a equação dos fabricantes de lentes, então uma questãozinha muito bacana para a gente poder lembrar também, a gente tem uma aula voltada especificamente para isso no nosso material, né? Questão 45, a questão de hidrostática, bem interessante, que talvez teria sido mais bacana em algum momento eles trazerem a ideia de que o diâmetro seria muito menor, né, do tubo do que os comprimentos envolvidos, mas dava para resolver ela, né, de maneira relativamente rápida. E a 46, que era uma questãozinha também muito bacana, de equilíbrio de corpos extensos, mas que com certeza sendo trazida uma figura, a questão seria resolvida de uma maneira muito mais tranquila, ou pelo menos um pouco menos trabalhosa, né? Mas assim, questão que prova que basicamente passeou, né, por todos os assuntos da física, talvez aí uma ondulatória, né, mas de modo geral os assuntos foram todos abarcados, né? A prova, como a gente já comentou, a gente julga aqui na equipe de física do Farias Brito, que foi uma prova mediana puxada para o difícil, né? E vamos aí aguardar agora a segunda fase para a gente ver como é que vai ser, assim? Pois, gente, obrigado pela atenção, até a próxima, tudo de bom e tchau!